Então agora vamos falar dos procedimentos de emergência. Emergência não preparada, que é a mais comum, né? Aquela que acontece nas fases críticas, decolagem, pouso, e é a que mais acontece, tá, gente? Então é uma situação em que ocorre uma emergência repentina, sem tempo de preparação. Na verdade, você já preparou tudo que dava para preparar antes, né? Você só não sabe que ela vai acontecer. Então, você já deixou todo mundo amarrado, todo mundo com o cinto afivelado, poltrona na posição vertical, mesinhas fechadas, sem nenhuma bagagem de mão obstruindo passagem, os carrinhos, os trolleys todos travados, né? Então, na verdade, você já deixou a cabine na situação pronta caso aconteça uma emergência não preparada. Não significa que tá uma bagunça, né? Então, ela vai exigir ação imediata da tripulação caso aconteça aí a necessidade, por exemplo, de uma evacuação, por exemplo. Então você não sabe que vai precisar evacuar o avião, né? Em situação de emergência não preparada, após a parada total da aeronave, o comandante primeiramente diz. Então toda vez que a tripulação fala, que o comandante fala tripulação a seus postos, significa que estamos em uma possível emergência, tá, gente? Então você já fica alerta. Tripulação a seus postos, você já fica alerta ali. Aguinha aqui, rapidinho. Então, tripulação a seus postos. Esse anúncio significa que o piloto tem controle da situação. E neste caso, os comissários deverão permanecer em seus postos com os cintos afivelados, observando a área ao seu redor. Então já fica de olho ali, né? E aguardando o anúncio posterior do comandante, ver o que ele vai decidir. Então ele tem controle da situação. Ele vai avaliar, né? Você vai aguardar maiores instruções. Que, após executar os procedimentos do cockpit, então ele tem lá os procedimentos para ele fazer, né? Na tentativa de reverter a situação, então ele pode comandar. Aí vai vir outro comando. Tripulação, evacuação. Falou tripulação, evacuação, aí você vai executar os procedimentos. Então, se possível, indicando a melhor saída, então ele pode indicar a melhor saída e acionando o sinal sonoro de evacuação se tiver no avião. Não vou comentar sobre isso porque isso que depende do avião, depende da empresa, né? Após o comando de evacuação, os comissários devem proceder à evacuação de emergência conforme procedimentos previstos, que daqui a pouco eu vou falar. Então aqui você vai executar, o comandante já comandou a evacuação. Ou então ele vai falar, ó, tripulação e passageiros permaneçam sentados. Então você não vai, aí você vai fazer o quê? Vai permanecer sentado. Fazendo speech para informar a situação da aeronave. O comandante vai fazer esse speech e vai explicar o que aconteceu. Ok? Falou tripulação a seus postos, você já fica alerta, já fica de olho, porque o próximo comando vai ser isso aqui, ó. Em uma emergência não preparada, né? Então, às vezes o avião está decolando. Vou dar um exemplo que aconteceu, né? Recentemente aí. Em Guarulhos, deu problema no motor, acho que foi o motor, não lembro se foi o direito. Saiu fumaça no motor, acho que deu aviso no cockpit lá de perda de potência. Enfim, eu não lembro exatamente o que houve, mas o piloto resolveu rejeitar a decolagem. Então ele rejeitou a decolagem e após a rejeição da decolagem, ele cantou tripulação a seus postos. Aí os comissários já, todo mundo alerta, né, pronto para uma evacuação caso o comandante dê a ordem. Aí passou um tempo, o comandante falou, tripulação e passageiros permaneçam sentados, ok? Mas, de repente, o avião poderia sair da pista, poderia ter algum outro problema. Enfim, se o comandante achar melhor evacuar, é mais seguro sair do avião, aí ele vai comandar a evacuação. Na emergência não preparada, estatisticamente, as emergências não preparadas são as que mais ocorrem, e de longe, tá, pessoal? Tais emergências incidem mais frequentemente durante as fases de pouso e decolagem, que são as fases críticas, né?
Os comissários deverão estar sempre atentos e preparados para reagir imediatamente a um impacto violento nas operações de pouso e decolagem. Nessa situação, comande aos passageiros para que permaneçam sentados, assumindo a posição de impacto até a parada total da aeronave. Então, como você não deu um briefing antes, porque é uma emergência não preparada, você não vai falar para os passageiros posição de impacto, posição de impacto. Eles não sabem qual é a posição de impacto. Você não ensinou, porque é uma emergência que não teve tempo de ensinar. Então você fala outra coisa, você fala abaixa, abaixa, abaixa. Manda o pessoal abaixar, né? Eles vão abaixar. Aqui está falando 2 vezes, mas você vai falar o quanto você achar necessário, né? Se você souber que tem passageiro estrangeiro, você pode falar brace, brace, brace. Se você souber que não tem nenhum estrangeiro, abaixa, 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 gritando com voz de comando, tá, gente? Não é aquela voz de comando xoxa, mulamba, não, tá? Tem que ser um negócio... Aqui é modo proteção. Agora não é modo serviço de bordo, né? Aqui é modo proteção, modo sobrevivência. Ok? Esse comando deverá ser dito quantas vezes a tripulação julgar necessário, sendo que o comissário não deverá utilizar comandos gestuais, pois deve permanecer em sua posição de pouso e decolagem. Ele está lá, o comissário está lá como se fala, na sua posição, então ele também tem que ficar na posição de impacto. A posição de impacto do comissário é diferente, né? Ele fica ereto, porque ele tem o cinto tóraco-abdominal. Os passageiros não, né? Os passageiros têm o cinto abdominal apenas. Então, se tiver uma desaceleração, eles vão ser projetados. O tronco é projetado para frente. Então, ele já deixa o tronco projetado para frente. Se o comissário tiver virado de frente para o nariz da aeronave, e se ele quiser baixar o queixo, encostar o queixo no peito aqui assim, né? Para evitar que a cabeça, porque ele vai estar com o tronco preso no cinto, mas a cabeça vai estar solta ali. Ela pode dar uma ricocheteada para frente, ela pode dar uma posição brusca para frente em uma desaceleração. Então você já deixa a cabeça abaixada para frente, tá? Queixo abaixado ali para evitar essa chicoteada, né? Falei ricochetear, mas na verdade é uma chicoteada, né? Para evitar que você machuque o pescoço. Quem tiver de costa pro nariz da aeronave não precisa só encostar a cabeça ali no jump seat, né? Na parede, que não vai ter problema nenhum, tá? Então não precisa fazer gesto, você só vai falar, né? Tem que falar com voz de comando. E aguarde as instruções da cabine de comando ou inicie a evacuação, caso seja evidente. Então, às vezes é evidente a evacuação. Nós vamos falar sobre isso, tá? Evacuação evidente e evacuação comandada. Evidente é quando não tem outro jeito. Vai ter que evacuar, tá? Se for evidente, aí você vai evacuar. Revisão silenciosa ou silent review. Ou revisão dos 30 segundos. Cada empresa chama de uma coisa, tá? Isso aqui que andou caindo na prova da ANAC, tá, pessoal? O objetivo da Silent Review, ou revisão silenciosa, ou revisão dos 30 segundos, é preparar mentalmente o tripulante de cabine, comissário, né? Para qualquer eventualidade que possa ocorrer durante táxi, decolagens e pousos, tornando-o pronto para agir rápida e corretamente na eventualidade de uma emergência não preparada, auxiliando-o a focar nos procedimentos de segurança, levando em conta as condições internas e externas da aeronave. Então ele vai pensar sobre isso aqui, ó. É o momento do pensamento ali antes da decolagem, né? Em vez de você ficar pensando em coisas aleatórias, é importante que você, antes da decolagem, pense nisso aqui, tá, gente? Porque às vezes isso aqui vai ser a diferença entre você sair bem ou não de uma emergência. Em que tipo de aeronave estou? Porque tem diferenças às vezes. Na Latam, na Azul, né?
na Gol, às vezes você está operando um 737 MAX ou um 737 NG. Você tem que saber exatamente o modelo de aeronave que você está. Porque às vezes tem peculiaridades, diferenças entre um e outro. Em que saída eu estou? E como opera essa saída? Lembra que eu falei de frente para o nariz da aeronave, de costas para o nariz da aeronave? Tem diferença, né? Qual posição de pouso e decolagem eu devo adotar? Tá vendo? Ó? Posição de pouso e decolagem, conforme eu falei. Estou de costas ou de frente para o nariz da aeronave? A rota de decolagem e pouso é sobre água ou terra? Então eu vou passar em cima da água. Se der um problema na decolagem, o avião pode cair na água, tipo Santos Dumont, Galeão, né? Alguns aeroportos têm essa situação aí. Em que situação posso comandar a evacuação, independente do aviso da cabine de comando? Evacuação evidente. Se for evidente, você vai comandar. Caso contrário, você vai esperar a hierarquia, né? O comandante comandar. Quais serão as ordens dadas pelo comandante em caso de emergência? Você vai esperar o que ele pode falar, né? Já é padronizado isso aí, lembra? Tripulação a seus postos, tripulação e evacuação, tripulação e passageiros permaneçam sentados. Você vai já esperando o que ele vai falar. Então aqui você vai fazer uma revisão mental. O Silent Review, né? Quais são os comandos verbais de evacuação que devo dar aos passageiros? Você vai inventar na hora? Não, você vai falar o que está previsto, né? Como redirecionar os passageiros se a saída estiver inoperante? Como é que eu vou fazer? Quais são os comandos que eu vou dar? E você vai relembrar as técnicas de evacuação. Isso aqui é um exemplo, tá, gente? Uma ideia, né? Cada empresa tem o seu, tipo um checklistzinho para você relembrar quando você estiver ali na posição antes da decolagem. O avião já está tudo pronto, você já está sentadinho ali na sua estação de comissário, aguardando a aceleração de decolagem, aquele momento que o avião treme tudo, né? Que o barulho aumenta, que os passageiros ficam tudo ali, o pessoal fica meio ansioso e todo mundo fica, inclusive você, o piloto, né? É o momento que, aquela hora que o avião dá aquela acelerada, o coração de todo mundo bate mais rápido. Não adianta falar que, eu tô na profissão há 30 anos, não tem dessa. E aí você já vai fazer o seu cantinho do pensamento ali e vai rever os procedimentos, né? Só que cai na prova da ANAC, tá? E agora a emergência preparada. Aqui eu já vou falar das ações de ditching, que é pouso na água, ou amerrissagem, ou amaragem, né? Se for em terra é aterrissagem, né? Se for na água é amerrissagem, ou amaragem, ou ditching. Tá bom? Falou ditching é pouso na água. Ou forced landing, pouso na terra. Preparação do cockpit. Aí dá tempo, né, gente? Olha aqui, ó. O comandante executa os itens do checklist pertinentes e chama o comissário-chefe. Então ele já sabe que teve um problema, viu que vai ter que fazer um pouso forçado ou na água ou na terra. Então ele já sabe, já se conformou, já tomou a decisão. Então ele chama o comissário-chefe através do PA, dizendo: comissário-chefe, compareça ao cockpit. Então você já sabe, se você for o chefe, você já sabe que alguma coisa vai acontecer, né? Ele não faz esse aviso assim de bobeira, né? Ele vai te chamar lá para pedir um café, né? Então você já vai lá sabendo que alguma coisa vai acontecer. Aí ele fala pro comissário-chefe essas informações aqui embaixo, ó. Tempo de emergência até o pouso, vai falar qual é o problema, ou tipo de emergência, desculpa. Tipo de emergência, qual é o problema. O tempo para a preparação de cabine, o local previsto de pouso, o impacto, se é na água, se é no rio, se é na rodovia, se é num aeroporto pequeno, por exemplo,
Às vezes é num aeroporto pequenininho que não dá conta do avião, mas é melhor do que numa rodovia ou na floresta, por exemplo, né? É, vai indicar as saídas de emergência que estarão disponíveis. Por exemplo, se for na água, as de trás não estarão disponíveis. A sequência de avisos que serão dados antes do impacto. Vai fazer um repasse dos avisos. E sinal de evacuação a ser utilizado. Então vai combinar tudo isso aqui. Isso aqui tem variações de empresa para empresa, tá? Tem empresa que usa até uma sigla aqui. Mas as informações basicamente são essas aqui. Então, basicamente, as informações são as mesmas aqui, né? Aí a locução. Senhoras e senhores, comandante falando, né? Quem fala é o comandante. Informa que devido a um problema técnico em nossa aeronave, efetuaremos um pouso de emergência. Ele vai falar com voz que tá tudo bem, né? Ele não vai falar com voz tipo que tá chorando, ai meu Deus. Não. Vai falar com uma voz de autoridade, de comandante, demonstrando que tem o controle da situação. Senão é melhor nem falar nada. Existe a possibilidade de evacuarmos a aeronave após o pouso. Os comissários estão treinados para orientá-los e irão prepará-los para o pouso que deverá acontecer dentro de tantos minutos. Ele vai falar quantos minutos mais ou menos, né? E aí o comissário tem que fazer aquela cara de que tá tudo bem. Não vai fazer aquela cara de desespero, de choro, né? Porque aí o passageiro morre antes, vai morrer do coração antes da. Aí você vai ter que tirar o cara ali que não consegue nem caminhar, né? Porque morreu antes, né? Para sua segurança, sigam as instruções dos comissários. Aí você faz aquela pose que tá tudo bem, né? Lógico, por dentro você tá morrendo de medo, mas você tem que demonstrar autoconfiança que logo, logo, já já você vai estar tudo bem, né? Em caso de preparação de cabine para o pouso na água, os coletes salva-vidas deverão ser vestidos durante a preparação. Então o comissário já vai distribuir e vai brifar muito bem os passageiros para que eles não inflem o colete. Então tem que enfatizar muito para que nenhum colete seja inflado dentro do avião, porque depois que o primeiro infla, aí é reação em cadeia, tá, gente? Não pode deixar inflar o colete dentro do avião. E se inflar, por exemplo, dá para você desinflar, né? Naquela salsichinha que eu falei, você aperta na extremidade dela, você aperta, enfia o dedinho ali e aí consegue tirar o ar, né? Pelo menos a maioria do ar que tem ali dentro você consegue tirar. Você não consegue murchar ela totalmente porque tem bastante ar ali, mas pelo menos já fica, mas é possível, tá? Checar as condições da cabine, assegurando-se de que os cintos de segurança dos passageiros estejam bem ajustados, o encosto das poltronas na posição vertical e mesas fechadas e travadas. Tudo dentro dos conformes, né? Vai ensinar para os passageiros, vai treinar com os passageiros a abertura do cinto, porque às vezes o pessoal na hora do nervoso se enrola para tirar o cinto, porque pensa que é igual o cinto de carro, onde você aperta o botão. Não, o cinto do avião é lingueta. Então é bom dar um repasse também, tá? Checar a existência de bagagens grandes que possam bloquear o corredor durante o pouso, acomodá-las adequadamente nos compartimentos de bagagem, no gavetão, né? Caso seja necessário, os lavatórios que não possuem portas que abram na direção do nariz da aeronave, aquelas que eu falei, né? Poderão ser utilizados. Nenhuma bagagem de qualquer tamanho pode ficar solta na cabine, nada pode ficar solto, tá? Certificar-se de que os passageiros que necessitam de ajuda para locomoção ou deficiência estão posicionados próximos às saídas e com acompanhantes ou voluntários que irão auxiliá-los durante a evacuação. O pessoal chama de ABP ou ABPM, né? Atleta, bombeiro, policial ou militar, porque esse pessoal já está acostumado a receber ordens, né? E trabalhar em situações de crise. Então você pergunta, tem atleta, bombeiro, policial, militar que possa me ajudar? Normalmente eles já se acusam ali, já se voluntariam e você põe para ajudar esse pessoal com dificuldades, né? E eles vão ser os últimos a sair porque eles vão
levar o pessoal que eles vão acompanhar, que são os últimos a saírem. O pessoal que tem dificuldade são os últimos a saírem, tá? Por isso que você já coloca eles próximos das saídas. Porque aí todo mundo sai e depois é só eles saírem, né? Se eles forem sair antes, eles vão atrapalhar todo mundo saindo, tá, pessoal? Então é por isso que eles saem depois. Verificar se os passageiros retiraram todos os objetos pontiagudos. Tem que tirar tudo que é pontiagudo. Cortantes, tais como joias, óculos, canetas, presilhas de cabelos, dentaduras, tudo. Gravatas e echarpes deverão ser removidos, colocados dentro dos bolsões das poltronas ou nos compartimentos de bagagem em cima, né, nos bins. Os colarinhos devem ser afrouxados. Para pouso em terra, somente os sapatos de salto alto são retirados. Pouso na água, todos os sapatos deverão ser removidos e guardados nos compartimentos de bagagem ou no bolsão da poltrona à frente. Se for muita coisa, coloca lá no toalete, conforme a gente falou, né? Desde que o toalete não tenha a porta virada para o nariz do avião. Confirmar com o chefe se a cabine de passageiros está pronta. Aí, o comandante confirma, né? Informa aos comissários para tomarem os respectivos assentos. E aguardarem, faz aquele silent review de novo, né? E aguardarem o comando para a posição de impacto, que é aproximadamente 2.000 pés de altura, com o seguinte comando, ó. Tripulação a seus postos. Então, vai sentar 2.000 pés, pessoal, já. Tripulação a seus postos. E fica aguardando o comando posição de impacto, que deve ser dado aproximadamente 1 minuto ou 500 pés antes do impacto. Então, quando der o comando posição de impacto, os comissários vão gritar, que já ensinaram para os passageiros durante a preparação como que é a posição de impacto, né? Então, aí o comissário vai gritar posição de impacto, conforme a gente vai falar daqui a pouquinho aí. Aí, o avião vai ficar gritando, o pessoal vai gritar a posição de impacto até o impacto. Vai haver o impacto até a parada total da aeronave, né? E aí, após a parada total da aeronave, vai haver o comando tripulação evacuação, lá do comandante. Ou tripulação e passageiros permaneçam sentados, caso o comandante tenha a certeza de que a permanência a bordo é possível e segura. Tá? Existem essas duas possibilidades aí. Se for uma evacuação evidente, por exemplo, o avião... O que é uma evacuação evidente, gente? A evacuação evidente é aquela que você tem que sair do avião. Então pode ser, por exemplo, um colapso estrutural, trem de pouso quebrou, né? Fogo ou fumaça intensa, pouso na água. Isso aí é tudo evacuação evidente, tá? Então o comandante vai dar o comando. Aí nós vamos falar como que isso aí se vai se desenrolar, né? Então, em caso de fogo, fumaça interna densa, sérios danos estruturais à fuselagem, a evacuação de emergência é necessária. A gente fala que usa a teoria do Teletubbies, né? Quando a água é funda demais, a fumaça densa demais e o fogo quente demais, é hora de dar tchau. Evacuação evidente, ok? Então, você lembra do Teletubbies e evacuação evidente. É necessário que é necessária a emergência, né? E o comissário deverá informar o cockpit a necessidade de evacuação usando o interfone ou ainda pessoalmente. Então você vai avisar. Às vezes o comandante não sabe. Às vezes quebrou lá a fuselagem, mas o comandante não está vendo. Tá? Às vezes ele pensa que está tudo bem lá na frente, mas lá atrás quebrou. Isso aconteceu no Brasil, inclusive. Um avião fez um pouso muito duro e o avião quebrou no meio. Um Embraer ERJ 145 da Rio Sul, onde os pilotos estavam, por exemplo, eles quebraram aquele protocolo do Starlink Cockpit. Eles estavam comentando assuntos nada a ver com a operação e fizeram um pouso muito forte. O avião quebrou no meio, mas eles não sabiam. Eles não sabiam que o avião quebrou no meio.
E a fuselagem do avião, o passageiro ficou no meio do quebrado ali. Abriu no meio o avião. Depois você procura aí na internet, né? E aí o comissário tem que avisar o comandante. Comandante, precisamos evacuar imediatamente. Já fala logo. Tem que falar, a comunicação tem que ser assertiva. Comandante, precisamos evacuar imediatamente. Depois você explica o motivo. Você já fala o que precisa, né? O comandante deverá preparar a aeronave para evacuação, porque às vezes ele tem que desligar motores, né? Não é só sair comandando, né? E que será, aí sim ele vai comandar em seguida. Depois ele vai perguntar para você por que que precisava ter evacuado, mas você já fala para ele, ó, precisamos evacuar imediatamente. Quando o comando com o cockpit, ou desculpa, quando o contato com o cockpit não for possível, às vezes o piloto morreu, né? Às vezes no impacto, isso já aconteceu também lá em Marabá, um avião da Varig saiu da pista na época e no pouso estava com muita chuva, o avião não, a tripulação, os pilotos não conseguiram controlar o avião. Ele derrapou na pista, saiu da pista e foi parar lá nas árvores e bateu nas árvores. E as árvores, aquelas árvores parrudas, né? E quem estava lá na frente, que eram os pilotos, o copiloto já morreu ali na hora mesmo. E o comandante se machucou muito. O cockpit virou uma paçoca. Deixou de existir o cockpit. E lá atrás, os danos foram muito. Não teve tanto dano assim. Então a tripulação, os comissários não sabiam o que aconteceu lá na frente. Eles sabiam que teve um impacto forte, mas não sabiam que o cockpit desintegrou, né? Então, se você não conseguir contato com os pilotos, né? Interfone em pane, cockpit não responde, enfim. E se tornar claro que os pilotos estão incapacitados, o comissário deverá usar o keypad para acessar o cockpit, o código de segurança, né, para abrir a porta. O comissário vai desligar os motores através dos dispositivos Fire Handle, no caso frota Boeing, no caso de avião da Boeing, ou Fire Push Button, no caso de Airbus. Vocês vão aprender quando vocês estiverem na empresa. Só vou mostrar aqui para vocês entenderem, né? Então você entra no cockpit. Eu lembro que esse procedimento aqui, gente, eu sempre falava antes. Isso não existia para comissário, tá? A gente sempre falava isso e ele foi adotado. Ó, que legal, tá vendo? E o comissário vai comandar, ele vai desligar os motores, ele mesmo vai desligar os motores e vai comandar a evacuação via PA. Né? O comissário entra na cabine de comando e desliga os motores. Porque é perigoso você evacuar com os motores funcionando, né? Então você vai entrar aqui. Onde está o Fire Push Button? Tudo que é de fogo, que é de problema, que você vai ter que apagar incêndio, é na cor vermelha. Então, olhando aqui, você já tem uma noção de onde é que você vai usar. Ó. Tá vendo aqui, ó, os Fire Handle, tá vendo? Os punhos de fogo que chama. Fire Handle. Motor 1, então você vira. Aqui ele está mostrando se é motor 1 e 2, né? Por um lado é motor 1, por lado, do outro lado você consegue usar esse punho aqui, esse cartucho pro 2. Né? Então você já desliga esse e já desliga esse aqui. Ó. Já desliga tudo. Quando você, isso aqui é quando pega fogo no motor, ele desliga o motor e joga extintor. Só que aí você quer desligar o motor. A maneira mais rápida de desligar o motor é aqui, porque ele desliga, ele fecha todas as válvulas que podem causar fogo. Então é a maneira mais segura. Então você já desliga por aqui, desliga tudo isso aqui. Ó. Então é aqui que você vai procurar. Depois que você desligou tudo, você vai ver o que aconteceu com os pilotos, né? Ver o que aconteceu, se eles estão inconscientes, está vivo, se não está. Mas agora é hora de desligar os motores e comandar a evacuação. Lá em Marabá, que eu te falei, isso aqui, ó, essa parte aqui saiu. Isso aqui arrebentou tudo. O cockpit desintegrou praticamente, né? Infelizmente. É triste. E aqui é todos os equipamentos do cockpit do Boeing, né? Que é um 737 MAX, né? Aqui o Fire Handle. Né? Na linha Airbus é aqui em cima, nós já vamos ver já. Aqui o chifre do Boeing, né?
aqui é esse painel de cima, esse aqui, ó. E no Airbus, não está aqui embaixo, tá vendo? Não tem nada aqui, tá aqui em cima. São os Fire Push Button, ó. Você levanta a janelinha e aperta, tá? Sai apertando tudo aqui. Vai desligar os motores. Tá bom? Caso a porta do cockpit não possa ser destravada, os comissários iniciarão a evacuação. Aí não tem jeito, não conseguiu destravar, vai evacuar com o motor funcionando mesmo, né? Checar a área externa, se estiver insegura, bloquear a saída e direcionar os passageiros para as saídas operantes mais próximas. Então o comissário ele olha para fora para ver se a porta está operante ou operativa. Se estiver operante ou operativa, abrir a porta em automático, que aí a escorregadeira vai inflar, né? E somente se o slide raft não inflar, utilizar o punho de inflação manual. Tem empresa que dá essa orientação, se não inflar você puxa o punho. E tem empresa que já manda você abrir e puxar o punho em seguida. Ato contínuo. Aí vai depender da empresa que você estiver trabalhando, tá, gente? Isso aqui não cai na prova, tá? A gente sabe que se falhar, tem a opção do punho manual. Tem empresa que já manda já sair puxando, no caso da Gol, por exemplo. E no caso da Latam, manda só puxa se falhar. Eu particularmente gosto antes de falhar você já puxa, porque se não funcionar no automático já funciona no manual. Mas cada empresa, né? Avaliar condições para evacuação, saídas seguras, riscos potenciais, etc. Em pouso na água, saídas traseiras não são operantes. Conforme a gente já falou, né? E você já sabe, né? Tá vendo como a gente repete várias vezes? Você já tá sabendo já. Isso já vai entrando na sua mente, né? Por quê? Porque as portas traseiras, elas se abrir e vai entrar água. A gente já sabe disso. Os comandos de evacuação devem ser claros, sempre explorando a expressão corporal, quando possível, e verbal. Sempre no afirmativo. Então corram por aqui, corram para lá. Nunca você vai usar o negativo. Não venham por aqui, porque alguém vai ouvir só o final da frase. Venham por aqui, aí vai ficar confuso. Então não usa nunca a palavra não. Não façam aquilo. O pessoal só vai lembrar do façam aquilo. Não façam isso. O pessoal às vezes vai ouvir só o façam isso. Então você sempre usa no afirmativo, ok? Na impossibilidade de evacuação, bloquear a saída. Não deixa ninguém passar. Se alguém tentar passar, você vai dar um box no camarada, né? Para ele voltar, né? Aí você usa todos os recursos, fala que tem fogo, 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 para lá, para lá, para lá, fogo, fogo, fogo. Falou que tem fogo, o pessoal corre, né? Fogo, 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 para lá, para lá, para lá, fogo, fogo. E direcionar os passageiros para saídas operantes mais próximas, que você está vendo o que está funcionando ali. Então você já manda para outro lugar. No caso de pouso na água, quem está lá atrás vai ter que dar um jeito para o pessoal virar de costa para você, tá? Porque vai ter gente querendo vir para trás, vir para trás. Os comissários devem checar sua área para se certificarem de que todos os passageiros deixaram a aeronave e que os tripulantes estão em condições de deixá-la sozinhos, levando consigo os equipamentos de emergência. Após a evacuação, direcionar os passageiros a uma área segura, mantendo-os juntos. Tá? Aqui são as alocuções, né? Se o comandante mandar permanecer sentado, permaneçam sentados, permaneçam sentados, permaneçam sentados. Remain seated, remain seated. Se precisar evacuar, soltem os cintos. Release seatbelt, release seatbelt. Deixem tudo, deixem tudo. Leave everything, leave everything. Se for assento flutuante,
peguem seus assentos, peguem seus assentos. Take seat cushions, take seat cushions. Ou, se for colete, vistam seus coletes, vistam seus coletes. Put on life vests, put on life vests. E aí, todo mundo já fez isso, aí você já... O clássico, né? Corram para mim, corram para mim, corram para mim. Come this way, come this way, come this way. Ou corram para lá, corram para lá, corram para lá, porque a sua porta está ruim, está inoperante, né? Go that way, go that way. Aí chegou na sua porta, salto, escorrega, salto, escorrega, salto, escorrega. Vai, meu filho, salto, escorrega. Jump slide, jump slide, jump slide, salto, escorrega. Ou inflem seus coletes, se for na água, inflem seus coletes, inflem seus coletes. Inflate life vest, inflate. Opa. Opa. Inflate life vest. E salto, escorrega, salto, escorrega. Ou pula na água, né? Mas você vai mandar sair dali da posição, né? Então esses são os comandos, no caso aqui do Latam, ok? Mas são similares em todas as empresas.